O deputado Luciano Bivar, ex-presidente do União Brasil, levou ao presidente da Câmara, Hugo Mota, um pedido para que parlamentares com mais de 80 anos possam votar de forma remota. O voto seria contabilizado pelo aplicativo Infoleg, como ocorreu durante o período da pandemia de Covid-19. O deputado diz que a solicitação não tem relação com cansaço ou dificuldade de deslocamento até Brasília, mas seria uma medida pontual que poderia beneficiar ao menos 3 deputados da atual legislatura. Bivar, que tem 80 anos, negou à CNN que lidera qualquer movimento para tornar as sessões presenciais de quarta-feira remotas. Ele afirmou que o pedido foi feito em tom de sugestão. Atualmente, os deputados precisam registrar presença no plenário nas terças e quintas-feiras para liberar o voto remoto pelo celular. De quarta, o voto presencial é obrigatório entre 4 e 8 horas da noite. E faltas não justificadas podem resultar em descontos proporcionais no salário de mais de R$ 46 mil. Sobre esse assunto, a gente debate com o deputado agora, Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, e com o coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Aos dois, eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito boa noite, obrigado mais uma vez. Vou começar com o deputado Alceu Moreira. Deputado, votação remota para deputados com 80 anos seria justa? Boa noite, Leandro. Boa noite, queridos telespectadores. Boa noite, Coronel Tadeu, meu querido amigo. Olha, nós temos que perceber essas questões da seguinte forma. O Brasil tem um conjunto enorme de privilégios. Os privilégios sempre são nocivos. E os privilégios têm uma tendência a escalar cada dia um espaço maior. Não tem por que um deputado já tem previsto no regimento todas as possibilidades que um deputado tem de não ir ao plenário para votar por algum problema de natureza de saúde, por questão de mobilidade ou por outros motivos da própria função. Mas fazer um corte com relação à ideia, à idade, realmente não tem nenhum fundamento, nós não concordamos com isso, é um erro, né? A sociedade já tem privilégios demais. Se nós quisermos, é só dar uma olhada no modelo de sociedade que nós montamos, que parece que nós fizemos a sociedade em gomos, né? Se tu for para as públicas, tu vai ver que quem julga juiz é juiz. E normalmente o juiz é pego vendendo sentença e no dia seguinte ele é afastado com salário integral para ele vai advogar. É um prêmio para alguém que sabia tudo de justiça e resolveu vender sentença, um crime. Quem é que julga promotor? Os promotores. Quem julga engenheiro? Os engenheiros. Quem julga sempre alguém da categoria. Pois bem, os deputados não têm o direito de fazer qualquer tipo de protecionismo no parlamento. Deixe-me interrompê-lo, eu estou com um probleminha também no sinal do senhor. Eu vou passar agora a palavra ao deputado Coronel Tadeu. Deputado, a votação remota para deputados com 80 anos seria justa? Seria, viu, Leandro? Boa noite para você, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, meu amigo Alceu, grande gaúcho, grande defensor das pautas gaúchas. E boa noite para todos vocês. E claro que é justa, viu, Leandro? Eu acho que a gente tem que pensar com carinho, são deputados que foram eleitos pelo povo, precisam fazer a representação do povo que o elegeu. E você sabe, muitas vezes, né, uma pessoa com 80 anos de idade, ela não tem o vigor físico de uma pessoa de 60, de 40, né? O Alceu, eu conheço ele já há muitos anos, não sei a idade dele, mas eu sei que ele é um garoto dentro da Câmara lá. Ele anda para tudo quanto é lado, tem uma energia fantástica, mas a gente sabe que alguns deputados já não têm mais esse privilégio dessa energia aí que o Alceu goza e que eu gozo. Então, portanto, a gente tem que fazer um gesto, né, um gesto, até, eu diria até de carinho com esses deputados. São 3 só deputados e, sinceramente, eu não me importo que eles estivessem votando pelo celular, votando remotamente, não. Aliás, diga-se de passagem, eu acho que os 3 deputados que seriam merecedores disso, né, que estariam usufruindo dessas benesses,
são deputados muito atuantes, que têm a sua presença na atividade legislativa, não necessariamente dentro do plenário, usando da tribuna, mas são deputados atuantes, e eles podem fazer isso até por uma questão, às vezes, de saúde, uma questão de acessibilidade, e principalmente pela manutenção da produtividade parlamentar. Sinceramente, eu não seria contra, não, e acolheria essa proposta. Se dependesse de um voto, com certeza o meu voto seria sim. Vou fazer a segunda pergunta agora, vou começar com o Coronel Tadeu, já que eu comecei com o deputado Alceu Moreira. Deputado, a liberação de votação remota pode abrir espaço para outros pedidos com outras justificativas, como para quem está fora do país, por exemplo? Pode abrir, mas veja só, tem que ter um motivo justo para tudo isso, né? Eu vou dar um exemplo de uma grávida, né? A mulher grávida, que ela está, por exemplo, com um risco, ela está ali numa gravidez de risco. Nós temos lá 80 deputadas. Vamos imaginar que elas estivessem numa gravidez de risco e que precisariam se afastar, não estar presencialmente em todas as sessões, mas elas, com toda certeza, poderiam estar participando do processo legislativo à distância, sem problema nenhum. Às vezes você tem uma enfermidade, de repente você sofreu uma queda. Eu, por exemplo, sou motociclista, eu tenho 60 anos, com muito orgulho, completei há 4 dias atrás, completei 60 anos, mas eu sou um motociclista. Eventualmente eu posso cair da moto. Falei, poxa vida, por uma necessidade momentânea, temporária, eu não poderia votar remotamente. Então, eu acho que são critérios que a gente tem que se reavaliar, que realmente é apenas uma coisa extemporânea, atemporal, e a gente poderia permitir isso. Mas no caso de uma pessoa de 80 anos, eu acho que não seria tão atemporal assim, né? Seria uma coisa até lógica, eu diria até que seria de bom senso para a gente poder permitir que essas pessoas votassem. O que aconteceu na pandemia? A Câmara se esforçou ao máximo para criar formas de a gente não parar os trabalhos legislativos, e foi assim foi feito. Funcionou muito bem, claro, não é tão bom quanto aquela questão presencial de você ver os 513 deputados. Aliás, um parentezinho assim, eu nunca vi os 513 deputados em plenário, a não ser no dia da posse, tá? A não ser no dia da posse. Mas a gente poderia permitir que esses deputados pudessem fazer uma votação à distância com toda a responsabilidade. A participação dele é importante até para ele dar uma resposta para o público que o elegeu, e ele precisa participar dessa forma. E às vezes essa questão da idade pode pesar, claro que pode. Eu não cheguei ainda, mas uma hora eu vou chegar aos 80, o Alceu vai chegar, Rui Falcão vai chegar, muitos vão chegar aos 80 anos, e aí? Será que a gente vai criar esse empecilho para uma pessoa que pode expressar sua vontade representando o seu povo? Eu acho que seria, eu não vou dizer que é censura, mas é quase que cercear a atividade parlamentar dele. Deputado Alceu, eu acredito agora que a conexão está melhor, a sua conexão está melhor. Vou repetir a pergunta. A liberação de votação remota, deputado, pode abrir espaço para outros pedidos com outras justificativas, como para quem está fora do país? Pode, com certeza. Eu sei de que tu está falando, tá? Mas tenho certeza que não é com esse objetivo que o Bivar está falando. O Bivar está, com certeza, fazendo uma questão que é de impedimento da natureza dele mesmo, 81 anos, não tem segundas intenções disso. A intenção que quer chegar é perguntar se, de repente, o deputado Bolsonaro, filho do Bolsonaro que está nos Estados Unidos, vai poder votar. É claro que não, com certeza não, mas esses privilégios, por que eu estou dizendo que não concordo? Eu não concordo porque todos esses fatores que estabelecem no regimento em que condição a pessoa não votaria já estão previstos. Ele está com problema de mobilidade, ele está com problema de doença, ele está com missão fora do país, ele está com isso ou aquilo. Qualquer dessas já estão previstos no regimento, tá? Todo mundo sabe que o voto à distância ele não tem a mesma sensibilidade e representatividade que o voto parlamentar em plenário, tá? O plenário é o lugar sagrado onde o deputado deve fazer a manifestação. Bom, veio com a pandemia a tecnologia, nós usamos o voto à distância, continuamos votando. A Câmara já fez, e o Senado, alguns dias de votação que podem ser à distância.
Tem um dia da semana que é presencial, alguns dias, alguma semana pode ser dois, em virtude da complexidade dos temas em debate, e acho que o corte pela idade não tem nenhum sentido. Uma pessoa pode ter 81 anos e ter absoluta saúde. Aliás, conheço muitos com absoluta saúde, e é muito importante que ele esteja não apenas no plenário, porque se pode votar à distância, ele não vem nem para o gabinete. O gabinete dele, que é um lugar onde a assessoria dele trabalha, onde as pessoas procuram, prefeitos, vereadores de todo mundo, vai estar sem ele, porque ele não virá. Tá? Então, eu com certeza acho que este privilégio é desnecessário, porque já está coberto no regimento todas as condições necessárias para que uma pessoa, por idade, com qualquer tipo de impedimento, seja de natureza de saúde, esteja contemplada para votar à distância. Agora, se eleger deputado e ficar no seu estado de origem sem nunca vir a Brasília, porque pode votar à distância, realmente é um privilégio que, se abrirmos essa porteira, podemos ter tantos outros que são absolutamente nocivos e desnecessários. Já temos privilégio demais em toda a sociedade, toda ela cheia de privilégios. Tem gente do judiciário que recebe no final de um mês R$ 1 milhão. E isto, com certeza, a sociedade não aprova. Não é nós do parlamento que temos que ter na minha visão, esta possibilidade de dar qualquer tipo de privilégio. Quem elege um parlamentar quer vê-lo em missão em Brasília, visitando os ministérios, discutindo com os outros colegas, fazendo articulação política e votando as matérias mais importantes. Tá? Portanto, minha opinião é clara, eu sou contrário a isso, porque as condições em que o deputado tenha qualquer tipo de limitação estão previstas no regimento e não precisa de lei para isso. Deputado Alceu, a votação remota fragiliza o trabalho do parlamentar e da Câmara ou seria um retrocesso a Câmara dos Deputados não adotar nos dias de hoje? As duas coisas são necessárias. Né? Mas tem temas, e aí o Tadeu sabe do que nós estamos falando, tem temas que é de tamanha complexidade que exige de nós negociações conversando com os parlamentares. Tem que ter sensibilidade nos corredores do Congresso, tu encontra todos os líderes, todos os deputados, os relatores, tu está na comissão, sai da comissão e vai para outra comissão. Esse exercício integral, tu não necessariamente tem que estar em plenário para votar, mas tem que estar em Brasília. Não estando em Brasília no parlamento, tu não consegue fazer essa articulação com toda a grandeza que tem que ser feita. Eu não estou dizendo que um deputado doente, um deputado com falta de mobilidade tem que renunciar ao mandato. Claro que não. Se ele tiver qualquer tipo de impedimento que está previsto no regimento e que ele não possa estar, a população que elegeu ele com 81 anos vai compreender perfeitamente isto. Agora, colocar um corte porque tem mais de 80 anos realmente não tem sentido, na minha visão. Deputado Coronel Tadeu, a votação remota fragiliza o trabalho do parlamentar e da Câmara dos Deputados ou seria um retrocesso a Câmara não adotar nos dias de hoje? Não, de forma alguma. Eu entendo que não fragiliza, Leandro. Eu entendo. É claro que pode limitar, mas não fragilizar, não. Ele continua fazendo seus projetos, ele continua conversando com a sua base eleitoral, ele continua conversando com a população, ele continua tendo seus assessores. A única coisa que ele vai fazer à distância é apenas dizer um sim ou não. Essa questão da articulação política é uma coisa sensível, mas a gente sabe que nem todos os deputados participam dessas articulações. Elas são importantes. Eu acho muito bacana realmente esse trabalho de articulação, onde você conversa com deputados de vários partidos, você busca um entendimento, mas muitas vezes essa pessoa com 80 anos, e aqui nós estamos falando especificamente do 80 mais, né? Eu entendo que a gente poderia usar do bom senso. E cito alguns deputados com 80 anos que a gente vê que ele já não tem mais aquela energia, mas ele está lá, ele precisa cumprir o seu mandato. Então, eu entendo como uma questão de bom senso e eu tenho absoluta certeza. Eu já vi, eu vou dar um exemplo aqui, que é uma deputada do PSOL, mas é a Luísa Erundina. A deputada Luísa Erundina, ela é uma deputada 80 a mais, né? E a gente percebe que ela faz todo aquele esforço para poder estar presente no parlamento. E ela tem feito o possível, mas a gente sabe que a idade limita bastante essa atividade dela, mas nem por isso desmerece o trabalho dela como parlamentar. Então, eu acho que a gente está criando uma situação
que já existe para outras pessoas, fecha a porta. Essa questão de mobilidade, né? Ela já existe e é só uma questão de estender. Não entendo como privilégio de jeito nenhum, eu entendo como respeito à idade avançada que essa pessoa possui. E isso faz com que ela se sinta até mais animada em continuar trabalhando, né? Claro que ela precisa ter os votos na eleição, sem sombra de dúvida, mas a gente não tolheria essa pessoa, né? Então, por isso que eu enfoco, que reforço ainda a minha posição de ser favorável a essa questão do voto à distância para quem é 80 mais, sem sombra de dúvida. Muito bem. Senhores, muito obrigado. Conversamos com os deputados Alceu Moreira, do MDB, do Rio Grande do Sul, e também com o Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Aos dois eu agradeço mais uma vez pela presença aqui na CNN. Uma boa noite, um abraço em cada um, uma boa semana e até a próxima.